Muito boa tarde, oração, ação. Estamos juntos mais uma vez nessa nossa prática, nessa nossa disciplina, melhor que tudo nessa nossa fraternidade. Fraternidade são amigos que se encontram para o bem. Somos nós. Nem melhores nem piores, apenas buscadores persistentes, amigos, tentando desenvolver a boa vontade. Muito bom. Estamos discutindo a reencarnação, segundo o capítulo 7 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título a reencarnação. Muito bom. Saúde para vocês. Muito bem. Vamos então conversar sobre a reencarnação, a ansiedade e as amizades, o papel das amizades. Esse tema é um tema fundamental para as nossas vidas, não é? Vamos lá, questão número 341 a 343. Estamos prontos para essa fundamental viagem? Reencarnação, ansiedade e amizades. Muito legal. 341, Kardec pergunta assim: antes da encarnação, o espírito sente muita ansiedade por não saber se terá sucesso nas provas que vai encontrar pela frente? Sim, respondem os espíritos, sente muita ansiedade, uma vez que as provas da nova existência retardarão ou adiantarão seu progresso, conforme ele a suporte bem ou mal. É um concurso público, é uma prova admissional, é um vestibular para entrar ou não na faculdade. Todas essas provas nos deixam ansiosos e apreensivos porque elas podem nos adiantar ou nos retardar. E esse sentimento, é claro, pode atrapalhar a muitos. Quando ele se avoluma, quando ele toma conta das nossas almas, ele se torna uma profecia autorrealizável, porque um candidato muito ansioso, quando passa por uma prova, ele tem a sua produtividade, ele trava, ele não lembra do que estudou, ele não lembra daquilo para o que ele se preparou. E é dessa forma que o medo excessivo de fracassar gera o fracasso. Um grau mínimo de ansiedade ele é necessário para que, se nós o conseguirmos canalizar, para fazer o que temos que fazer. Na preparação, no estudo, na harmonização. Porque tão importante quanto o estudo e a preparação e o domínio de certos conteúdos é o domínio de uma atitude positiva, lúcida, harmônica, para extrairmos dessa preparação tudo o que ela nos pode dar. Então, a capacitação intelectual e a capacitação afetiva, é isso que nos cabe fazer. Jesus disse: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Então precisamos estudar e nos capacitar, por exemplo, no aspecto espiritual, também conhecer as leis de Deus, nos conhecer. Há uma tarefa intelectual fundamental no processo de crescimento.
Conhecimento e autoconhecimento são duas práticas fundamentais, dois pilares fundamentais no nosso trabalho. Mas também precisamos desenvolver práticas de harmonização de inteligência emocional. Porque harmonizados, extrairemos de toda a nossa preparação tudo o que ela nos pode dar, e desarmonizados, nos bloquearemos, nos tornaremos incapazes de lembrar, de preparar, de raciocinar. Só pensando um lado, o intelectual, não nos habilitaremos a ter sucesso nas nossas provações. Emmanuel fala que o racional e o emocional são as duas asas que nos elevarão até o reino dos céus. Então, para você, para nós termos sucesso nas nossas provações, nos desafios, nas situações da vida, precisamos nos dedicar à preparação racional, conhecimento e autoconhecimento. É fundamental. Mas precisamos também nos treinar emocionalmente, pela prática do bem, pela alegria de ser útil, pela conexão com a nossa própria consciência, através da oração, da meditação, da prática do bem. Tudo isso nos harmoniza e nos habilita a enfrentarmos com a máxima tranquilidade tudo que a vida nos trouxer. E assim, organizar, concatenar, multiplicar o aprendizado intelectual que tivermos realizado. Muito bom? Então, a questão da ansiedade, ela é uma pandemia, ela é uma epidemia dentro das outras epidemias, e ela é uma epidemia que, quando tomada em excesso, a ansiedade em excesso, nos trava todas as outras conquistas. Precisamos nos conhecer e termos práticas de harmonização com a arte, com o contato com a natureza e especialmente pela prática do bem. Considere isso, meu amigo e minha amiga, que reconhece a ansiedade tendo dificultado muito e continuando a dificultar a vida. Estabeleça práticas diárias de contato com a natureza. Estabeleça práticas de aproximação com a arte como expressão do seu conteúdo emocional. E estabeleça práticas do bem. Atitudes que busquem colaborar, ser úteis com as pessoas, com os animais e com as plantas. E me diga se isso não vai, se isso não vai lhe harmonizar e se essa harmonia não potencializará o seu conhecimento do mundo, o seu conhecimento das leis da vida, o seu autoconhecimento. Impossível que essa equação não feche. Dediquemo-nos a ela, as duas asas, e certamente alçaremos nosso voo até o reino dos céus. Kardec observa assim: na resposta dada pelo Espírito, retardar significa estacionar, não avançar em relação a si mesmo. Quem não passa num vestibular, quem não passa num concurso público, não se retarda propriamente, ele deixa de avançar. Não é assim? Diz Kardec, o espírito pode até não querer progredir e assim permanecer estacionário, mas regredir ele nunca regride propriamente. Interessante isso. Questão número 342. No momento da reencarnação, aí entra o tema fundamental da amizade. No momento da reencarnação, os espíritos amigos vêm assistir à partida do espírito reencarnante, assim como vêm recebê-lo quando ele retorna da terra.
Entenderam a pergunta? Se quando partimos do mundo espiritual para a matéria, os espíritos nos apoiam, nos assistem, nos ajudam, do mesmo jeito que os espíritos amigos encarnados e desencarnados nos acompanham na saída da matéria para a carne, o nascimento é acompanhado tanto quanto a morte? E a resposta vem assim: isso depende do lugar em que o espírito se encontra. Se estiver em um lugar onde reina a afeição, os espíritos que lhe querem bem o acompanharão até o último momento. Como uma mãezinha acompanha carinhosamente os primeiros dias de escola do seu filho. Acompanham até o último momento, encorajando-o e frequentemente acompanhando-o durante a vida. E então Kardec vem e explora esse aspecto do acompanhamento dos amigos durante a nossa vida. 343, ele pergunta assim: os espíritos amigos que nos acompanham durante a vida são aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam a nós com aparências desconhecidas? São tantos os relatos de pessoas que sonham com seres muito afetivos, muito próximos, que nós nunca vimos na vida, nessa vida, não é? A resposta é sim. Com frequência são esses espíritos que vêm visitar os homens, da mesma maneira que os homens visitam um prisioneiro encarcerado ou visitam um doente no hospital. A Terra pode ser vista como uma cadeia, mas pode, com muito mais propriedade, ser vista como um hospital. E quando temos um amigo num hospital, vamos visitá-lo, vamos apoiá-lo, vamos encorajá-lo. De todas as maneiras possíveis, mandando cartas, mandando mensagens, fazendo ligações telefônicas, fazendo visitas, enviando livros, enviando presentes, de forma a que aquela prisão ou aquele hospital possa ser o mais produtivo possível para o nosso amigo. Não é assim? Assim procedem os nossos amigos espirituais durante a nossa encarnação. Aliás, a amizade é um aspecto fundamental da nossa vida. Jesus tem uma parábola intrigante, que é a parábola do mordomo infiel. Conta essa parábola de um mordomo que foi pego malversando, administrando mal, desviando os recursos da sua mordomia. Então era um administrador, um gerente, que foi pego pelo proprietário da sua fazenda, do seu negócio, malversando os recursos a ele confiados. E esse dono, esse patrão, chamou o gerente e disse: você será destituído da sua gerência, da sua mordomia. E esse mordomo, esse gerente, entrou a pensar: o que faço eu nesse momento? E chamou, nos instantes que lhe sobraram de gerência, chamou os devedores daquele patrão, segundo Jesus, um a um, e começou a perguntar: quanto você deve para o meu patrão? E aqueles que deviam 100, ele modificou o documento e pôs a dever 50. Aqueles que deviam 60, ele modificou e pôs a dever 30, e assim por diante.
Isso parece absurdo para todos nós. Mas Jesus deixa claro, na conclusão dessa parábola, o porquê dessa atitude. E ele fala assim: granjeai amigos com os recursos provenientes da iniquidade. Olha que coisa interessante. Quase todos os recursos públicos e privados, inclusive os de heranças familiares, inclusive aqueles obtidos por meio de negócios, praticamente nenhum recurso da terra é puro, é neutro, é isento da iniquidade, do mal. Na herança pode ter tido um golpe, uma exploração dos seus antepassados, provavelmente. Os recursos públicos, quase sempre, eles são frutos de alguma espécie de negociata ou desvio. Os recursos privados também são eivados de explorações, de negociações espúrias. Como fazer, como lidar com os recursos provenientes da iniquidade? Nós todos precisamos saber fazer isso. Pois Jesus fala: granjeai, mobilizai, conquistai amigos com os recursos oriundos da iniquidade. Atenuem as suas dívidas, diminua os seus problemas, ajudem as pessoas com os recursos que vierem à sua mão. Olhe só o que Jesus nos fala. Entre todas as possibilidades, priorizem as pessoas, priorize o ser humano. Priorizem o ser humano com os recursos que lhe vierem à mão. Se você puder aumentar a fortuna, se você puder possibilitar vitórias pessoais, vitórias sociais, ostentações, essas são as felicidades do mundo, essas são as metas propostas pela vida, pela humanidade para nós. Ostentação, vitórias, autoexaltação, humilhação dos outros. Pense nessas possibilidades. A vitória não é isso? Ostentação nossa, humilhação dos outros? Consumir mais, acumular prazeres, não é isso a felicidade? Jesus fala que a vitória, a inteligência, o recomendável para nós é granjear amigos, estabelecer laços de fraternidade com os recursos que vierem à nossa mão. Granjeai amigos com os recursos provenientes da iniquidade. Saibamos, reconheçamos a importância, o maior patrimônio da alma. O que nos favorece, o que nos vale nos nossos momentos críticos realmente. Quando estamos passando fome, quando estamos deprimidos, quando estamos desempregados, quando estamos assediados espiritualmente, quando estamos afundados em vícios, em doenças, quando estamos presos, hospitalizados. O que é o grande recurso da vida, senão a verdadeira amizade? E como se conquista amizades se não for servindo, ajudando, apoiando as pessoas em momentos difíceis? Não estabeleceu com grande sabedoria Francisco dizendo: é dando que se recebe? É perdoando que se é perdoado, confirmando Jesus que falou para perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos? Não ensinou Jesus que o primeiro no reino do céu será aquele que mais servir? Se opondo o projeto divino,
o primeiro será aquele que mais servir. Ao projeto humano, o primeiro é aquele que é mais servido. Os vencedores da terra são os mais servidos, e os vencedores para Deus são aqueles que mais servem. Os vencedores da terra são os que usam os recursos para sua exaltação, para a humilhação dos outros, para a conquista de postos, de vitórias. Os vencedores para Deus são aqueles que usam os recursos da vida para serem úteis, para servirem, para colaborarem, para granjearem amigos. E isso não é santidade, isso é apenas lucidez. Lucidez. Assim como a formiga junta folhinhas, sabendo que o inverno virá, e assim sobrevive às baixas temperaturas, tendo comida para viver e sobreviver. Toda alma lúcida sabe que o grande recurso, a grande proteção perante as dificuldades são as verdadeiras amizades. Isso que estamos fazendo aqui, isso que podemos fazer visitando asilos, ajudando a população de rua, visitando abrigos de crianças, penitenciárias, hospitais, visitar, conhecer, ser útil em situações de crise, vai fazer com que a gente não apenas conquiste a amizade daqueles que nós ajudamos, mas conquistaremos também a amizade dos amigos espirituais. Porque há amigos espirituais que se dedicam ao apoio às plantas, aos animais, e cada vez que você ajuda as plantas e os animais, você conquista essa simpatia. Há amigos espirituais, mesmo dos detentos e dos doentes e das pessoas em crise. E essas amizades nos ajudarão com a sua gratidão, com a sua homenagem, com o seu serviço. Fico muito feliz por cada um de vocês, na certeza de que estamos entretecendo laços de amizade, que os dilemas que teremos na terra, e teremos provas, dificuldades, dilemas, serão muito melhor ultrapassados com esses laços de amizade que aqui fazemos. Muito gratos pela presença de cada um de vocês. Homenagear todos os amigos agora: Nazaré Pereira, Maria José Sobral, Matilde Vilardi, Betinha Kuma. Muito legal ter você aqui, Betinha, também, aqui também. Domingos Natalo, Lurdinha Loureiro, Silene Reis, Adelaide Dias, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Lucimara Vieira, Ana Paula Caires. Que essa rede de apoio seja a nossa segurança. Somos trapezistas, estamos nos lançando de um lugar de segurança, apesar de ruim, que é o homem velho, que é a prática antiga, que são as nossas crenças, nossos preconceitos. Estamos nos lançando disso, nos projetando disso, para novas crenças, para as novas alegrias, para novos valores com Jesus. E esse lançamento é um momento de angústia, é um momento de ansiedade. O que protege o trapezista quando ele se lança de um lugar ao outro? As redes. As redes são as nossas amizades. Que as nossas amizades aqui formadas em local de trabalho, formadas na família, formadas na escola, formadas nas ruas, nos trabalhos para o bem, porque nos trabalhos para o bem fazemos laços também, sejam as nossas redes de apoio, que nos garantirão segurança
Nas nossas quedas, porque quem aprende erra. Nas nossas dificuldades, porque quem vive passa por dificuldades. Tolo é querer uma vida sem erros e sem dificuldades. Lúcido é forjar, priorizar a formação de redes. Que essa rede e essa segurança nos garanta boas trajetórias, boas quedas e bons reerguimentos. Paz e bem para todos vocês. Muito gratos por mais essa companhia. Amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até amanhã.